Hallo, wie geht's dir? Willkommen! Hoje vamos aprender um pouquinho mais de alemão aqui no canal e basicamente vamos ver a conjugação presente dos verbos nesse idioma, no caso o alemão, é claro. E eu já começo dizendo que, em essência, a maneira em que a gente usa o tempo presente em alemão entra quase que naquilo que eu vou chamar de universal, querendo dizer o seguinte: exatamente quando a gente usa em português, em inglês, em espanhol, né? Se você conhece algum desses outros idiomas, né, além do português, pode ir na mesma pegada, não tem nenhuma diferença, né, no sentido prático da coisa, né? Basicamente, a gente usa para resumir, então, o tempo presente do indicativo no gramatiquês, para falar de situações que são realidades incontestáveis, né, algo que acontece com frequência, né, ou para expressar alguma opinião ou visão de algo que é uma realidade, ou pelo menos parece ser, né, com base em quem está falando, naquele dado momento. Então, falando da estrutura do tempo, da conjugação do tempo presente indicativo em alemão, vale lembrar, né, é necessário lembrar que os verbos em alemão, a forma, eles possuem, né, os verbos como forma infinitiva, ou seja, a forma original do verbo, um padrão específico, que é o do EN no final do verbo. É claro que há exceções, na verdade eu consigo lembrar apenas uma exceção, que é o verbo sein, né? Mas óbvio, o verbo sein, como vocês já viram aqui no canal, em uma aula que eu fiz, a primeira de alemão, né? Ele é o verbo ser e estar, o verbo to be do alemão. Então não é um verbo especial, é um verbo super especial. Mas o padrão é os verbos terminarem com EN, né? Algo que não existe, fazendo um paralelo com o inglês, eu gosto de fazer, porque a maioria dos alunos de alemão também foi ou é aluno de inglês, né? Então sempre gosto de trazer esse paralelo, né? Diferente do inglês, os verbos em alemão, né? Nesse caso, nesse sentido, ele se aproxima muito mais ao que é a nossa língua portuguesa, né? Nós temos um padrão específico para os verbos, né? No caso, para lembrar, né? Ar, ir, né? Verbos, eles vão na forma infinitiva, via de regra, terminar em uma dessas três formas. Então, o alemão é a mesma coisa, com a diferença que só existe uma forma, que é a EN, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o verbo lernen, né? Que é o verbo aprender. Então, lernen, aprender. Tá? Em qualquer contexto, quando você ouvir lernen, a pessoa está falando a forma infinitiva. Na verdade, não em qualquer contexto, porque como a gente vai ver agora, existem conjugações ali que vão coincidir. Mas, enfim, né, o ponto é esse, né? Existe essa coincidência, é um meio termo, né? Assim, no sentido de... Porque em português, né, a forma infinitiva do verbo, ela é sempre completamente diferente da forma conjugada, né? Falar, falamos, falam, falar, independente do tempo, nunca vai haver conflito, né? Em inglês praticamente não há diferença. Em alemão, no caso, é um meio termo, né? Você tem as conjugações ali, mas em alguns casos elas vão ser a mesma coisa do que a forma infinitiva, como a gente vai ver agora mesmo. Dá uma olhada na tela aí. Então eu tenho ali, vamos lembrar os pronomes, tá? Isso aí tem que estar na ponta da língua. Se você chegou até essa aula, se você está vendo essa aula, um dos pré-requisitos aí que eu coloco, que eu espero, é que você já tenha memorizado aí todos os pronomes, né? Eu, você, ele, nós, etc, né? Então, ali, né? Fica da seguinte maneira aqui o verbo lernen conjugado no, não esqueça, presente indicativo. Ich lerne. Du lernst. Er lernt. Sie lernt. Es lernt. Wir lernen. Ihr lernt. Sie lernen. Então não vou entrar no detalhe aqui dos pronomes, o que significa cada um deles, a dinâmica e tudo e tal, porque isso eu também já fiz em outra aula que está linkada aqui em algum lugar da tela. Mas basicamente, então, vamos dar uma olhada aqui no padrão de conjugação, né? A gente vê esse EN meio que desaparecendo ali na primeira pessoa, no ich, né? A gente vê uma mudança mais clara ali na segunda pessoa, du, né, que é o ST ali, lernst, né? Na terceira pessoa singular, ele, ela, isso, né, a gente tem apenas um T entrando no lugar, né? Já na primeira pessoa plural, nós, wir, igual o infinitivo, foi o que eu falei antes da gente abrir essa parte, né? Aí a segunda pessoa plural, que seria um vós, digamos assim, né, é a mesma coisa da terceira pessoa ali, do ele, ela, né? Então, que é apenas o T, lernt. E a terceira pessoa plural, que é o sie,
né, que vai ser o lernen, né? Vale lembrar que existem coincidências ali, como o sie de eles e o sie de ela, mas note, né, que aqui na parte da conjugação a gente já tem a separação, né? Porque na conjugação presente, e isso vale para todos os tempos verbais, evidentemente, a gente já vai ter a diferença, né? Sie lernt, ela aprende, sie lernen, né? Eles aprendem, ou, né, como a gente sabe, o sie não para por aí, né? Que tem o sie com S maiúsculo, que é a segunda pessoa formal. Na verdade, terceira pessoa, mas no sentido de o senhor, a senhora, né? Quando você quer falar para alguém num pronome mais respeitoso, digamos assim, né? Então é o sie com S maiúsculo, né? Essa diferença, evidentemente, só fica clara na escrita, né? Que o S tá maiúsculo, e é claro, na fala, na parte da conjugação, né? Sie lernt, ela aprende, sie lernen, o senhor, a senhora aprende. Então, pra gente encerrar, vamos fazer um empacotado aqui, mas antes disso eu quero falar da questão de regularidades e irregularidades, né? Então, como você viu aqui no verbo lernen, existe essa regularidade ali, né? Que corresponde, que existe, que vai ser correspondente na esmagadora maioria, não vou falar números aqui, mas na esmagadora maioria dos verbos em alemão. Então, a esmagadora maioria vai seguir esse padrãozinho que a gente acabou de ver e, enfim, você consegue fazer a conjugação dos verbos de maneira adequada, né? Agora, é claro, existem aqueles, né, desculpa, só para dar alguns exemplos, né? Além do lernen ali, por exemplo, o verbo machen, arbeiten, wohnen, spielen, né? Então são verbos que vão apresentar, né, essa conjugação nos mesmos padrões e moldes que a gente acabou de ver do lernen aqui, né? Aí vocês já sabem o que fazer com base nessa informação, né? Só mudar o finalzinho, como eu expliquei no vídeo anteriormente, e tá tudo certo. Já os verbos que, vamos dizer assim, são irregulares e que são a minoria esmagadora dos verbos em alemão, a gente tem algumas mudançazinhas, né? E o representante que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo é o verbo sprechen, o verbo falar, né? Speak, né? Fazendo um paralelo com o inglês. Né? Então, olha como é que fica a conjugação. Ich spreche, du spricht, er spricht, sie spricht, er spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Então, vamos notar ali que na segunda pessoa, né, no caso o du, né, que seria o tu, digamos assim, e a terceira pessoa singular, né, ele, ela, isso. Então, a gente tem ali um i no meio, né, ich spreche, ich spreche, né, du spricht, er spricht. Então, a gente tem esse i no meio ali. Então, essa é a irregularidade, né, que vai acontecer em uma minoria de verbos em alemão, né, mas que é importante a gente praticar. É claro que, né, tô dando só exemplo da questão da estrutura da irregularidade, né? Então existem outros verbos que vão ter irregularidades nas mesmas estruturas, mas cada uma vai apresentar padrões diferentes, letras diferentes, né? Como os verbos fahren, né, que é viajar, lesen, ler, sehen, que é ver, e geben, que é dar. Dando esses 4 exemplos aqui, pondo na tela, e fica aí a tua missão. Dá uma analisada, coloca lá no Google, conjugação dos verbos fahren, lesen, sehen, geben, em alemão, e você vai ver que lá na segunda pessoa, du, né, e na terceira pessoa singular, a gente vai ter irregularidades que não acontecem apenas no final das palavras, né, do verbo ali, da conjugação, como acontece, como é comum, né, é o padrão nos verbos regulares, beleza? Claro, agora tem verbos que são 100% irregulares, né? Mas um deles, como eu já dei o spoiler aqui, é o verbo sein, o verbo ser e estar, o verbo to be, né? Que a gente já viu na aula, vou colocar de novo aqui, dá uma olhada lá, enfim, isso aí, verbo ser e estar, ele é irregular em qualquer idioma, né? Isso aí é meio que uma regra universal, assim, né? E os outros dois verbos são o verbo hab, né? Perdão, o verbo haben, né? Que é ter, no caso, verbo ter. E o verbo werden, que é um verbo que é tipo tornar-se, digamos assim, que tem toda uma dinâmica ali que eu vou falar futuramente em aulas aqui. Mas são esses 3 aí, são verbos super importantes. Fica também como missão para você dar uma olhada na conjugação deles e ir praticando, né? Então o resumo é que a notícia é boa, né? Apesar do alemão ser uma língua não tão simples assim, se é que você me entende, mas nessa parte de conjugação presente ele não apresenta muita dificuldade, né? Vamos resumir. 99% vai ser regular, vão ser verbos que vão se aplicar na regrinha do lernen, né? E a minoria é só questão de
é realmente ir atrás, né, e praticar ali a conjugação, né, entender a dinâmica e mesmo na sua irregularidade, são irregularidades pontuais, né, no caso vai acontecer no pronome do e nos pronomes ali é a sie e yes, né, ou seja, a terceira pessoa singular.